Saudações a todos, mais uma vez bem-vindos ao podcast do Locus Inovatel, Locus Eletrônica de Pernambuco. Hoje nós temos aqui o senhor Antônio Carlos Bezerra, certo? Sócio, eu até sócio fundador, a gente depois vai explicar que não foi sócio fundador, mas ele está tão enraizado na empresa que nós confundimos com a própria identidade da empresa. O Antônio Carlos é sócio e diretor tecnológico da TEMED Tecnologia Médica, né? Uma das empresas que, como eu coloquei, é uma empresa inspiradora, certo? É uma empresa que tem mais de 30 anos, né, na área de engenharia biomédica, realmente produz equipamento de engenharia biomédica, e ele está aqui para conversar sobre a experiência nessa área, né, o desafio de desenvolver equipamentos eletrônicos para a área médica, e a história da TEMED e, como sempre fazemos, né, situar a TEMED, situar a experiência de Antônio Carlos dentro do cenário atual da eletroeletrônica em Pernambuco. Antônio Carlos, mais uma vez, muito obrigado por ter aceito o meu convite, por estar aqui conosco. Né? Vou tentar resgatar algo que a gente estava conversando em off, né? A conversa estava tão gostosa em off, eu disse, vamos parar, porque senão a gente não grava nada, e para gastar toda a conversa. Então, eu gostaria que você retomasse aquela descrição da história da TEMED, né? Como você poderia fazer um resumo sobre a história da TEMED e a sua carreira pessoal mesmo, lá de graduando em Física, né? Mestre em Engenharia da Computação pela Universidade da Califórnia, isso há 30 anos atrás, antes de nós, ao menos, pensarmos no conceito de engenharia da computação. Por favor, Antônio, fale um pouquinho sobre essa caminhada. Isso. Veja bem, eu fiz o bacharelado em Física aqui na Universidade Federal de Pernambuco e cerca de um ano depois eu fui para a Universidade da Califórnia, onde eu fiz uma pós-graduação em Engenharia da Computação. Isso é um treinamento que eles chamam de um mestrado para a indústria. Então, não há uma tese de mestrado formal como na academia. Em vez disso, nós fazemos um projeto e fazemos a apresentação deste projeto que seja um projeto de um dispositivo que efetivamente pode se tornar um produto para uma empresa privada. Então, foi isso exatamente o que eu fiz lá. Isso foi em que ano, Antônio? Isso foi em 84. 84, então estamos falando de mais de 40 anos atrás, o conceito de engenharia da computação. Isso mesmo. Já estava em voga. Então, eu fiz essa pós-graduação e depois, na época, eu era casado com a minha ex-esposa e ela fazia doutorado. Então, eu em função do curso que eu tinha, que era mais curto, eu terminei e continuei lá por algum tempo fazendo trabalho para uma empresa privada. Então, fazendo estudo até de uma coisa que não estava diretamente relacionada com a engenharia da computação, mas era um estudo de projetos de engenharia elétrica de prédios públicos antigos que podiam ser os projetos elétricos podiam ser modificados para economia de energia. Então, o projeto visava isso. Então, eles tinham uma filosofia em que, se a gente fizesse um projeto, eu na verdade, auxiliava um engenheiro elétrico trabalhando na parte de banco de dados. E a gente gerava todos os dados de um prédio levantado nesse estudo do projeto elétrico original. E se a gente conseguisse demonstrar que em 6 anos as despesas da modificação do projeto original se pagaria, então automaticamente ficava aprovado pelo governo, entendeu? E nós trabalhamos, por exemplo, eu não podia exercer função completa nisso, porque esses prédios, basicamente, nessa área onde eu fiquei, era aqueles prédios subterrâneos no deserto do Arizona, onde ficavam, por exemplo, armamento nuclear. Então, eu, na condição de cidadão brasileiro e não... De estrangeiro lá, né? De cidadão estrangeiro, eu não podia nem chegar perto desses prédios, nem saber onde eles ficavam. Então, a gente fazia um trabalho remoto. O engenheiro americano era que levantava os dados, ele visitava os prédios, levantava os dados, trazia, a gente
colocava em banco de dados, fazia o processamento todo com software próprio, entendeu? E com isso a gente gerava dados do projeto, da modificação que teria que ser feita no projeto original usando a economia de energia. Entende? Uma coisa, por exemplo, que a gente atacava muito era o uso de aparelhos de ar-condicionado, entende? E com isso eu passei lá o restante do tempo que minha esposa levou para concluir o doutorado, eu fiquei fazendo esse tipo de trabalho. Depois, quando eu retornei, eu fui integrado à equipe de desenvolvimento do Banorte. O Banorte foi um banco aqui no Brasil, foi o primeiro banco no Brasil a interligar duas agências. Depois o Bradesco também, logo em seguida, conseguiu também fazer a integração, e aí a gente depois o Banorte foi vendido, aí eu fui aventurar em outras empresas. Trabalhei um tempo na Tron, ali no Partel, e depois eu fui convidado pelo pessoal, os fundadores da TML, efetivamente, que são 3 irmãos. Eles fundaram a TML e precisavam de alguém da área técnica, porque eles apesar de ter um deles, o Luiz Portela, que é cirurgião buco-maxilo, mas ele é assim também uma espécie de professor pardal. Ele tem assim muitas bolações, ideias. Né? Olha, a gente pode fazer um produto que tenha isso, um produto aquele, coisas bem inovadoras. Mas ele não mexe diretamente com a eletrônica. Então eles precisaram, eu era a peça que eles precisavam para dar continuidade a uma empresa que eles já tinham fundado. Entendeu? Isso foi em que ano, Antônio? Isso foi no ano 2000. Foi em 2000. Foi em 2000. E aí eles conseguiram uma bolsa da FINEP. Eu fiz essa bolsa de 1 ano, renovável por mais 1 ano, e ela foi renovada. E desenvolvi, nessa época, um produto para a TML. O produto que eles tinham originalmente era o Bipsoro, que foi a razão da fundação da empresa, que é aquele dispositivo simples, mas que é tipo aquele copinho de café descartável, que é extremamente simples. Mas o ovo de Colombo, né? É o ovo de Colombo. Voltando um pouco, você falou do o Bipsoro é bem antes, né? O Bipsoro foi de 1994, 95. Eles levaram um tempo desenvolvendo, entendeu? E criando a empresa, tornando ela operacional e tudo mais. Foi uma fase de esforço muito grande para que ela viesse a operar efetivamente e desenvolver. Esse produto veio da ideia de que monitorar o soro não havia nada que fizesse isso na prática. E o pai deles sofreu um acidente num voo de asa delta, ficou paraplégico. E durante um período eles tiveram que ficar em hospital, se revezando para cuidar do pai. Então o Luiz Portela, que era o professor pardal lá dos 3, ele viu o seguinte: ele passava a noite olhando para um recipiente de soro, praticamente, para quando estivesse perto de acabar, ele estava acordado para chamar a enfermeira para trocar. E aí ele teve a ideia: por que não existe um dispositivo que, quando está perto de acabar, ele sinaliza automaticamente lá no posto de enfermagem para as enfermeiras? E aí ele teve a ideia de fazer isso. Então vamos fazer isso. Foi o Bipsoro, entendeu? Eles terminaram com o Bipsoro. E isso foi uma coisa assim bem inovadora para a época, apesar de muito simples, né? Ele meramente ficava pesando, tipo com uma balança de mola, e então estava num peso mínimo do recipiente, com ainda ter cerca de 50 ml, ele sinaliza no posto, ele fecha um contato e sinaliza no posto. Extremamente simples, mas uma coisa que ninguém tinha pensado antes. E é uma solução que ainda é efetiva hoje, né? Que hoje ainda é efetiva, exatamente. Então ele foi patenteado e durante muito tempo isso aí ninguém podia nem pensar no Brasil em reproduzi-lo, entendeu? Que não fosse a própria TML. E aí a empresa foi surgindo, houve uma dificuldade de comercializar esse dispositivo, o Bipsoro por si só, porque dispositivos de chamada e de sinalização no posto de enfermagem não eram compatíveis com ele. Então,
a ideia, a primeira teve a ideia de também fazer um dispositivo que pudesse, que para sinalizar também pudesse sinalizar uma chamada, uma possível chamada do paciente por uma enfermeira, lá no posto de enfermagem. E isso foi feito. Quando eu entrei na TEMED, havia já essa versão já funcional, já atendendo alguns hospitais locais, mas que a gente enxergou que isso podia evoluir muito e não se tornar, e se tornar um equipamento que não fosse apenas uma chamada de enfermagem. E hoje, aí foi exatamente nesse momento que eu fui convidado a participar dos processos de desenvolvimento e com bolsa da FINEP na época. E aí a ideia foi desenvolver um sistema de chamadas que não fosse apenas chamada, mas que fosse um monitoramento do atendimento aos pacientes. A chamada era apenas a função básica, tipo, o sistema era modular, você era composto de vários módulos e que, dependendo do nível de monitoramento que você quisesse fazer, você adquiria módulos adicionais. Tá? Então, é um sistema composto de hardware, de software, tinha software embarcado e software front-end lá no PC, que era quem sinalizava para as enfermeiras qualquer alarme, qualquer chamada, qualquer... Me corrija se eu estiver errado. Antes que a TEMED foi uma das que introduziu o uso de computador nesse sistema de monitoramento, né? Isso. Porque antes era uma coisa de eu acender uma lâmpadazinha quando o paciente fechava uma chave. Isso, era uma luzinha piscando na porta quando o paciente chamava e outra que acendia lá no posto de enfermagem para dizer qual era o paciente que estava chamando. Entende? E aí a gente sofisticou isso mais. Foi o que a gente fez, deixou como função básico do básico essa chamada, exibindo na tela do computador, chamada, mas a ela podia acoplar o próprio BIPSOR, que depois a gente gerou uma versão eletrônica do BIPSOR e não apenas aquela eletromecânica. Tá? E o Glaucio contribuiu muito nisso, o professor Glaucio lá da Universidade do Rio Grande do Norte, nosso amigo. Né? E essa parte do BIPSOR eletrônico ele foi praticamente dele. Entendeu? Algumas ideias a gente discutiu, debateu, mas quem efetivamente desenvolveu foi ele. E eu desenvolvi o resto do sistema, que era o sistema que efetivamente fazia chamada e que ele tinha a possibilidade opcional de identificar o profissional de enfermagem que se dirigiu ao leito fazendo atendimento. Então ele tem um processo de identificação do profissional. Então o que era que ele fazia? O paciente chamou, ele registra num banco de dados data e hora que o paciente chamou, a data e hora, né, o timestamp da chegada da enfermeira para iniciar o atendimento, identificando quem foi a enfermeira que foi fazer o atendimento. Em seguida, ele registrava a conclusão do atendimento. Então isso ele já gerava uma informação gerencial, que na época ninguém pensava nisso. A que horas o paciente chamou, a que horas o profissional de enfermagem chegou, a que horas ele saiu. E logo em seguida, a gente conversando com pessoas de hospitais assim, em São Paulo, eles disseram, por que vocês não colocam aí uma função onde vocês podem registrar o que foi que o profissional de enfermagem fez naquele atendimento? Então a gestão não só de qualidade de atendimento, né, de tempo de atendimento, certo? Mas de operacionalidade, né? De operacionalidade. Aí você fica com os tempos de cada atividade daquela que o profissional de enfermagem executou na beira do leito. Então com isso que você passa a ter uma informação que os hospitais nem sonhavam em ter na época. É uma informação de quanto custa efetivamente essa ou aquela atividade na beira do leito. Você pegou isso aí, integrou com um sistema de folha de pagamento, para saber o custo médio da hora de trabalho de um profissional de enfermagem. Você passa a ter na mão, que é o sistema hoje fornece, precisamente quanto custa você fazer cada atividade da enfermeira. Os hospitais nem sonhavam em ter isso na época. O hospital é uma indústria muito intensa de mão de obra e com muito pouca automação. Entende? Se a gente for comparar os processos que se fazem, por exemplo, no hospital com a indústria 4.0, o hospital está 20 anos atrás.
Isso é também devido a uma cultura conservadora. Né? É uma cultura conservadora. E a cultura conservadora não é depreciativa, é até apreciativa. Se for só olhar a indústria aeronáutica, a tecnologia também está há 10 anos, porque só é adquirida uma tecnologia quando ela está muito confiável. Então, essa característica do conservadorismo do ambiente hospitalar vem desse fator, né? Isso, embora seja correto, isso já é um desafio para nós que trabalhamos com a inovação. Perfeitamente. Veja, eles mexem com vida. Então, é muito difícil, certo? Eles adotarem uma coisa que não tenha já uma comprovação no mercado de que aquilo é muito confiável. Certo? Então, esse lado a gente tem que olhar. Tá certo? Então, as coisas são muito testadas fora, as tecnologias são muito testadas fora dos hospitais para depois serem assimiladas lá dentro. E essa é uma das dificuldades de você desenvolver produtos para a saúde, porque você desenvolve um produto hoje, se aquilo é uma coisa inovadora, você começa a vender aquilo 5, 6, às vezes 8 anos depois, é que o cliente no hospital assimila aquilo efetivamente. É quando ele adquire a confiança, é quando ele vê aquilo funcionando por um tempo. Às vezes a gente coloca um produto nosso já hoje e passa um ano no hospital sem testado. Para depois ele assimilar aquilo e dizer, não, então, já puxando um pouquinho para a área de nosso interesse aqui no Locus, como um hub de integração entre a academia e a indústria, hospitais, tipo hospitais das clínicas, hospitais e escolas, né? Onde eu tenho um acompanhamento de tutores, que eu tenho um teste de procedimento, né? Até de procedimento médico, tal. Não seria um ambiente ideal para validar esses produtos e aí estabelecendo aquela relação entre a academia e a indústria? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que temos muito a ganhar com essa integração. A empresa tem muito a ganhar na integração com a academia, entende? E eu acho que a academia tem muito a ganhar colocando alunos, por exemplo, alunos de iniciação científica, alunos de mestrado, alunos de doutorado. Eles podem, por exemplo, fazer uma ideia inovadora, transformar aquilo num produto para ser, por exemplo, o objeto de um mestrado, uma tese de mestrado, uma tese de doutorado, iniciação científica, dos alunos ainda na graduação. Eu acho que isso tem muito a ganhar. Os alunos ganham com isso, porque eles estão se envolvendo diretamente num projeto de um produto, coisa bem prática que vai estar depois no mercado. Esse é um sonho de consumo meu desde o mestrado. Como eu tenho falado, no mestrado, quando eu conheci o professor Glaucio, então, né, o Glaucio desenvolveu um sistema de controle por gravidade, né, de dosagem de soro. Né? E eu desenvolvi um oxímetro de pulso. Tá? Um oxímetro, aquele oxímetro é uma coisa que bota o dedo. Bom, há 30 anos atrás as coisas não eram tão simples. Isso. E eu me lembro que eu apresentei o oxímetro num congresso médico e tal, e uma empresa que eu não sei nem se existe ainda, chamada Anamed. Era uma empresa que fabricava monitores multiparamétricos. Eu acho que na época nem se chamava de multiparamétrico, não tinham integrado todos os parâmetros, porque os monitores eram separados, cada um tinha lá, né? Então ela se interessou pelo produto e a gente não conseguiu, na Universidade Federal, não conseguiu levar aquilo adiante, embora eu tivesse um protótipo, fez a caixinha, um protótipo, quando eu lhe mostro, tá? Uma das meninas dos meus olhos é o meu projeto de mestrado, o oxímetro. Até hoje lá no laboratório, o LCD já envelheceu, já tem que trocar o polarizador, mas, né, e do que acontece? A gente não conseguiu viabilizar, porque foi um projeto financiado pelo CNPq, por um órgão CNPq que era o PADCT na época, e a gente colocou a empresa em contato, e a coisa ficou tão complicada que a empresa abortou o processo, né? E eu vi isso que eu presenciei no meu mestrado, eu vi isso acontecer diversas vezes ao longo da minha carreira. Muitas ideias interessantes que terminaram virando somente mais um volume na biblioteca da universidade. Isso. Né?
Então é importante você falar eu reforçar isso, porque nós temos uma grande possibilidade. E muita coisa mudou de 30 anos para cá, muita coisa mudou na cultura do acadêmico e também do empresário. Né? Não pode ficar falando só, né, que a culpa é de um lado ou de outro. Né? Havia uma questão cultural de ambas as partes. É uma aproximação que você tem que criar a cultura dos dois lados, é exatamente o que você diz. Não é a academia que é culpada por essa interação ser aquém do que poderia ser. Também não é a empresa que é culpada. Isso, os dois lados têm que aí dar as mãos e chegar perto. A gente procura muito, a TMED é uma empresa muito aberta para esse tipo de coisa. A gente, por exemplo, vez por outra, a gente tem reuniões com o pessoal de engenharia clínica lá no Hospital de Clínicas, daqui da UFPR. Entende? A gente troca ideias, eles discutem alguns pontos, algumas ideias que eles tiveram, alguns problemas, para ver se dá para a gente criar uma solução para eles. E eles, por exemplo, já participaram da fase de testes de um protótipo que nós fizemos para monitorar a urina de pacientes em ambiente de UTI. E foi uma grande contribuição deles. A gente usou uma UTI deles, entendeu, na prática, para testar esse protótipo, testar o uso e dar até os passos de evolução para o produto. Isso foi uma contribuição fantástica que eles deram. É um ambiente que a TMED não teria naturalmente. A TMED não tem uma clínica, não tem um hospital para validar. Isso. Né? E eu digo mais, com um advento que talvez coubesse para o locus de saúde, a discussão para o locus de saúde, com o advento da abertura de hospitais de escola das universidades privadas de medicina, né, talvez esse espaço fique mais fluido, uma vez que a gente tem alguns entraves, quer ver aquela história da tríplice hélice, né? A empresa, a academia e o governo. Né? Hoje a gente tem digamos assim, uma predisposição melhor da empresa e da academia, né? Que é entre de ações do governo. Né? O governo do estado tem se mostrado, né, interessado em fazer isso. É verdade, tá? É verdade. O fato de nós termos um locus já é um exemplo disso, claro. Né? As ações de pró-startups nós já tivemos projetos feitos com esses financiamentos da FACEP. Tivemos mais de um projeto desenvolvido com isso. Por exemplo, esse monitor de urina foi um projeto feito com a FACEP, junto à FACEP. Eu acho extremamente importante que vocês, empresários, cheguem e falem isso, de como a FACEP, né, um órgão de fomento de pesquisa. Tá? Muita gente pensa que a FACEP é apenas uma pagadora de bolsa de iniciação científica, de bolsa de mestrado, né, de passagem para professor ir apresentar trabalho no exterior, no país. Não. A FACEP é um órgão de fomento, de pesquisa e de pesquisa aplicada. No momento que ela investe, né, ela aprova um projeto de uma empresa como a TMED, né, ela está investindo no desenvolvimento do Estado, tá? No desenvolvimento econômico, porque a TMED crescendo, a TMED forma dentro do seu processo produtivo mais profissionais, abre mais postos de trabalho, aumenta a qualidade técnica, né, regional, aumenta com isso a confiabilidade, no caso da TMED, uma empresa que trabalha na área de saúde, aumenta a qualidade da saúde pública e privada. Né? Então existe todo um conjunto encadeado de fatores. De fatores que levam ao desenvolvimento tecnológico da área aqui no Estado. Isso é extremamente importante, entende? Então isso é uma das coisas que a gente tem que elogiar e trazer a importância, e tornar público e bem evidente a importância de tudo isso. Eu só diria que tem algumas coisinhas a completar, tá? Que é o que? Por exemplo, existe comumente a visão de que se você desenvolveu um produto e chegou a um protótipo, você testou esse protótipo num ambiente de laboratório, num hospital, e aquilo foi aprovado tal qual, quer dizer, se comporta tal como descrito
nas premissas originais do projeto, então concluiu. Na verdade, não é assim. Porque uma coisa é você ter um protótipo, mesmo que 100% funcional. A outra coisa é você ter um produto. São coisas distintas. E às vezes, dependendo do produto, do grau de inovação do produto, o protótipo pode ser uns 60%, 70% no máximo do trabalho e das despesas que você vai ter. Porque você tem depois que pensar no design do produto, depois o design final do produto, até porque a área médica olha muito isso. Você às vezes coloca um dispositivo que é perfeito funcionalmente, bastante confiável, e você o coloca num gabinetezinho bem simplesinho, aquilo que não tem um atrativo visual, você vai ter um certo nível de rejeição no hospital para instalar aquilo ali. Entendeu? Isso é... Não basta ser bom, tem que ser bonito. Não tem que ser bonito também. Não basta ser bom. Tem que ser bonito. Tem que ter um bom acabamento. E isso custa. É impressionante. Veja só, como criamos mais um elo. Então vem a necessidade de todo um trabalho de design. De né? design. E aí, curso de design industrial. Isso. De mecânica, você ter um design forte, bem feito. Nós, inclusive, já tivemos por um bom tempo uma aluna ela foi aluna um tempo e depois ela concluiu o mestrado em design de produto, que trabalhou conosco um bom tempo. Ela, por exemplo, teve muita atuação no protótipo do monitor da diurese. Aproveitando o nicho, né? Daqui a pouco eu vou puxar lá para o Parquitel e falar sobre as coisas que estamos tentando, né, catalisar para que aconteça. Né? Já estão em andamento, a gente está querendo catalisar, então aumentar a velocidade de processamento dos fatos, para que a coisa se torne um fato real, não apenas uma ideia, uma tentativa. Tá? A área de metal mecânica seria extremamente importante. Como vocês trabalham com matrizes de injeção? Como é que vocês trabalham hoje os produtos, os cases, as caixas dos produtos que você acabou de dizer que tem que ser bonita? Tem que ser bonita. Então não dá mais para fazer, acho que em área médica nunca deu de ir na hora da composta e comprar uma caixa patola e colocar o equipamento lá dentro. Se você fizer isso, não vende. Se fizer isso numa caixa patola, normalmente não vende. Infelizmente. A não ser que seja um produto que ele trabalha lá na retaguarda escondido. A gente tem um produto que usa caixa patola, mas é um produto que fica escondido, às vezes, ou numa sala técnica, como aquelas salas onde se colocam os suítes informáticos, ou acima do fogo, num posto de enfermagem. Se ficar visível, se fica para a vista de profissionais de enfermagem, de médicos e principalmente de pacientes, ele não vai parar lá no hospital, entende? Então, o que é que a gente, por outro lado, você fazer matriz de injeção é extremamente caro. A gente tem um produto, que, quer dizer, não é um produto, é um periférico de um produto, do sistema sistema de monitoramento de cuidados no leito, que é o que a gente chama a pera de chamada. É um dispositivo que fica na mão do paciente, pressionar um botãozinho que está lá, como um LED, e chamar a enfermeira. Isso aí, para você colocar, veja, o mercado enxerga isso como é a peça, que está diretamente à vista do paciente, dos acompanhantes e tudo mais. Isso aí, se não for um design bonito e com muito bom acabamento, você não vende o sistema. E isso é um mero periférico, que é um botão. Na prática, do ponto de vista elétrico, que a gente está vendo ali, é um botão e um LED que acende quando ele pressiona o botão para sinalizar para ele que a chamada foi efetivada. E nós, como engenheiros, muitas vezes negligenciamos isso, né? Nós pensamos muito na funcionalidade, se maravilha, só como se funcionando e tal, e negligencia essa questão estética. A questão estética, exatamente. Isso é uma tendência natural do engenheiro. A grande maioria vê assim. Por exemplo, quem mais critica a aparência é exatamente o nosso pessoal da área comercial. Eles é que criticam para nós do desenvolvimento a aparência, entende? Então, e também nós usamos nos equipamentos que estão lá na cabeceira do leito, que já não é na mão do paciente diretamente, a gente tem um outro dispositivo, que é o que a gente chama o MML, é o dispositivo de monitoramento do leito. E ele já tem um acabamento bom, mas não é a
do nível da pera de chamada. Porque a gente sabe que ele exige uma boa aparência, mas o da mão está na mão do paciente. Então ele observa aquilo muito de perto e vê os detalhes e tudo mais. Tá? E no dispositivo da cabeceira do leito, para a gente não ter um molde que é muito caro, a gente usa uma técnica, originariamente da Alemanha, tem uma empresa em São Paulo que faz, hoje tem mais, mas já deve ter umas 3, que eles fazem em chapa de polipropileno, entendeu? Ele faz essa chapa, eles conseguem dar alguma curvatura, mas ele fica mais com um aspecto assim, poligonal do que mesmo uma curva suave que é feita num molde. Tá? Então, mas isso por quê? É porque a gente corre do custo de injeção do molde para injeção plástica. E qualquer moldezinho hoje em dia custa acima de 100 mil reais. Entendeu? E se você não tiver projeto de vender uma quantidade muito grande, então a perspectiva não é assim, então você não tem como desenvolver um molde. Deixa eu lhe dar uma boa notícia, né? Nós, no podcast anterior, recebemos aqui a professora Tereza Maciel, que está assumindo uma diretoria que foi renomeada de Diretoria de Avanço Tecnológico e Competitividade. Né? E essa diretoria, ela tem sob seu comando o ITEP, né? E o Parquitel. Sim. Tá? Lá no Parquitel, já da gestão passada, havia um projeto de criação de uma mini linha de produção de eletroeletrônicos. E existe já implantada uma linha de produção para parte metal mecânica. Tá? E esse ambiente do Parquitel está sendo criado para seguir as empresas que estão no motor do Parquitel, as empresas do Estado como todo. Então, nós do Locus, né, nessa interação, academia, governo, empresa, nós estamos, como eu disse, catalisando esse processo. Né? Eu entrevistei a professora Tereza e o professor Rogério, que é o responsável pelo Parquitel, eu não sei como é que está o nome, ele chama-se cientista-chefe, né? Não sei qual é o nome que está sendo dado agora, porque a gestão muda um pouquinho os tipos no organograma, né? E que é professor de mecânica da UPE. Certo? Então, nós estamos fazendo um trabalho de forma tal para tornar possível termos uma linha de montagem. Eu posso falar só da parte de eletroeletrônica, nós estamos trabalhando intensamente nesse sentido, então esperamos que em breve possamos ter uma pequena linha de montagem, você possa fazer um cabeça de série. A ideia é essa, é que aquele espaço sirva para que empresas gerem um cabeça de série. Então, por exemplo, imagina que a TEMED queira fazer uma prospecção de mercado. Ela tem uma ideia, o comercial diz, eu tenho receptividade, mas eu não sei, é um produto que vai ter uma certa escala, né? Mas eu não posso garantir isso. Então, até mesmo, se ela for bater na porta de empresas que prestam o serviço da montagem eletroeletrônica, montagem de placa, o processo de stencil, pick and place, forno, né? Todo esse processo industrial, ela vai ter uma quantidade mínima que tem que ser colocada, porque a empresa, para poder valer a pena a operação dela, ela tem que vender, 10 mil unidades, 20 mil unidades, né? E isso não pode ser um quantitativo adequado para fazer uma prospecção. Você não vai ter, né, onde alocar 10 mil unidades de um projeto piloto, certo? Em meia dúzia de hospitais, não é verdade? Então, nesse sentido, o Parquitel está se montando para oferecer esse serviço. Só você quer quanto? 1000 unidades, né? 500 unidades? Então vamos fazer essa produção. Evidentemente que haverá um custo que a empresa pagará e esse recurso será usado para manter a infraestrutura. Bom, esse é aquele velho sonho da tríplice hélice rodando, né? O governo, a empresa, né? E a academia. Dentro dessa iniciativa, nós do Locus vemos um grande problema que sempre teve em botar esses serviços no Estado, é o seguinte, é que se colocava, isso é colocado no nome de funcionários públicos do Estado, né, que normalmente ganham aquela qualificação e as pessoas que apostam em aquela qualificação
animais da vida, certo? Do que aquelas funções que foram colocadas ali. Né? Então gera um turnover muito grande. Você quer treinar, aí nesse processo de treino, o serviço se descontinua, e aí há um desgaste com relação à prestação do serviço e tal. Então nós estamos trabalhando no sentido de criar o que nós chamamos de residência tecnológica em produção eletroeletrônica. A ideia é que, a exemplo do que é feito na área de medicina, a exemplo do que o César foi pioneiro há 20 anos atrás, abrindo as residências, né, em tecnologia, nós tenhamos para os engenheiros eletrônicos, engenheiros da computação, tá? Mais especificamente engenheiros eletrônicos, mas engenheiros da computação também, aqueles que têm a coragem de trabalhar com hardware, né? Eu brinco dizendo isso, né? Possam tentar se especializar na produção eletroeletrônica. Isso. Né? Então, quando ele der uma clínica, o estudante poderá fazer um trabalho de 1 ano, tá? Sendo um engenheiro de produção eletroeletrônica. Então, ele vai aprender todo o processo, todas as implicâncias de como configurar uma base de produção de um produto para outro, né? Como fazer a manutenção, como fazer o controle de manutenção de uma planta de produção eletroeletrônica. Certo? Coisas que você tem hoje, você tem 2 empresas que têm isso com efetividade. A Tron, você conhece bem, e agora, né, de uns 10 anos para cá, surgiu uma empresa chamada Botonap, que também fez uma aposta. Eu também entrevistei o Wellington Messias, né, que é o diretor de tecnologia da Botonap, e grande responsável pelo sucesso da Botonap enquanto produtora de eletroeletrônica, tanto quanto fábrica, né, um sujeito realmente digno de ressalva. E empresas que não têm uma escala de produção, né, não pode fazer esse investimento. Isso é uma curva de aprendizagem muito ríspida. Né? Então, nós estamos trabalhando nesse sentido. Tá? Uma coisa boa é que são um projeto que veio da gestão anterior, mas que a professora Tereza aqui, né, confirmou que vai ser mantido na atual gestão. Então, uma coisa. Vamos ter noção do que está sendo feito lá. Isso. Certo? A gente não está localizado no quartel já há bastante tempo, né? Nós tivemos, a TEMED foi uma empresa incubada no ITEP. E quando ela saiu do ITEP, foi para um endereço lá na Maranheira e nunca esteve no quartel. Tá? Então, mas eu sempre achei extremamente importante, sempre senti falta de ter alguma coisa alguma instituição que prestasse exatamente esse tipo de serviço a que você se refere para as empresas locais. Por exemplo, quando eu te falei de uma pera que a gente desenvolveu e arcou com o custo do desenvolvimento do módulo para ela, nós fizemos isso no Senai, Senatec, na Bahia. Porque não tinha quem fizesse isso com aquela qualidade aqui no estado. Pelo menos nós desconhecíamos. Muito bem pontuado. Então foi para lá no Bahia. Isso poderia ter sido feito aqui. Deveria ter sido feito aqui. Mas pelo menos nós não tomamos conhecimento na época de quem pudesse fazer provavelmente com aquela qualidade. Provavelmente não havia de fato, né? Não havia. E não há, né? Não há. Hoje nós estamos trabalhando nesse sentido, e um dos grandes problemas é o modelo de negócio. Tá? O modelo de negócio que tem que ser colocado no quartel. Nesse sentido, a professora Tereza, que tem a carreira acadêmica dela em cima da análise de eficiência organizacional, né, a eficiência de processo, tudo bem que é ligado ao software, é da área de TI, tá? Mas já é um avanço bem interessante. Tem uma pessoa que tem essa visão e poder trabalhar a visão de negócio. Para você ter uma ideia, voltando ali nessa peça, ela tem uma pira daquela, ela tem que ser estanque, ela tem que ser capaz de você mergulhar num líquido degermante e sem que entre esse líquido e danifique. Tá certo? Então, o design dela é feito de maneira que a base e a tampa são fechadas por ultrassom, por um processo de fricção. Então, ele faz em ABS, põe uma máquina, isso vai para São Paulo, as 2 partes injetadas vão para São Paulo, porque aqui ninguém faz isso.
Então, com a plaquinha eletrônica interna e um cabo. E a tampa vem em cima e é colocada numa máquina que fecha por ultrassom. Essa máquina faz uma vibração na frequência de ultrassom, que essa vibração provoca um atrito que funde uma peça na outra. Aí ela fica hermética, entende? Então tem é claro que o projeto do molde tem que prever isso. Então ela tem uma borda que é as duas partes têm uma borda que são apropriadas para esse tipo de solda. Voltando um pouco para a questão do mercado, né? Tu escreveu, foi muito bom a descrição que você fez sobre os produtos da Temeri, né? Porque muitas vezes a pessoa diz, não, está falando de uma pera, está falando de um bip-soro, que é só um dispositivo mecânico. Todo mundo olha e acha que aquilo é extremamente simples, né? Então é muito bom falar para ver que produzir, fazer acontecer não é simples. Exato. Certo? Exato. E nesse sentido, se a gente for olhar para o portfólio da Temeri, né, muitas pessoas teriam essa impressão de que a Temeri produz apenas equipamentos simples, que dentro do protocolo da engenharia clínica seria chamado de equipamentos de baixa complexidade, né? A engenharia clínica classifica os equipamentos médicos hospitalares em baixa complexidade, média complexidade e alta complexidade. Isso. Né? Você poderia falar um pouco sobre... Veja, eu quero ressaltar que eu tenho pleno consciência, pleno conhecimento, porque eu já tive estagiários seus trabalhando em programas de extensão comigo, né? E tenho visto a qualidade do que é implementado, a capacidade que tem. Então, não é por uma falta de capacitação técnica. Certamente, a Temeri não tem produtos de média complexidade, por uma falta, eu não falo de alta complexidade, que a alta complexidade, né, como você mesmo colocou, quando estava conversando em off, é abrir concorrência direta com uma Philips, com uma Siemens, com uma GE, né? E não é isso, não, tem que ir primeiro para a média complexidade e depois, havendo espaço, ir para pontos de alta complexidade. Né? Aí tu poderia explicar qual é essa barreira de inserção, né, da indústria brasileira no mercado de média e alta complexidade, né? Média complexidade principalmente, na área de equipamentos médicos. Explica aí quais são as barreiras, os problemas. Veja bem, professor Mills, quando a gente fala no equipamento de média e alta complexidade, especialmente aqueles equipamentos de manutenção da vida, tá? A coisa se torna muito complexa, muito complexa. Por isso, só para dar início ao tópico, se você pegar o datasheet de componentes eletrônicos, eu não estou falando de um componentezinho eletrônico, eu estou falando de uma Texas Instruments. Eu falo de uma microchip. Se você olhar, quase que invariavelmente, todos eles que eu conheço, lá atrás, na última página, ele diz, atenção, este equipamento foi produzido com o máximo de esforço e tudo mais, para atingir a qualidade esperada, tal. Entretanto, se você usá-lo para a montagem de um equipamento de manutenção da vida, nós não nos responsabilizamos pelas consequências da falha do componente. Está lá, tem mais ou menos nesses termos que eu te coloco. Praticamente todos têm isso. Bom, então nós fazemos um desenvolvimento, um produto, às vezes, de média complexidade, especialmente se ele for de manutenção da vida. Um componente desse, eventualmente, pode apresentar um defeito. E uma vida pode ser perdida em função desse defeito. Para a empresa se proteger das indenizações consequentes de uma coisa dessa, é fundamental que exista um seguro de responsabilidade civil. Não existe isso no Brasil. Isso existe na Europa e nos Estados Unidos? Isso existe na Europa e nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, por exemplo, os médicos, uma vez profissionais, eles têm esse seguro de responsabilidade civil para caso sofram esses processos por falha médica. Ele cometeu uma falha,
todo ser humano pode cometer a falha, evidentemente, e ele, na condição de médico, cometeu uma falha e alguém ficou prejudicado, ficou com defeito físico permanente, ou mesmo perdeu a vida, ele é processado, e nos Estados Unidos tem indenizações multimilionárias para esse tipo de coisa. Então, o médico, se o profissional médico tem o seguro para isso, a empresa que fabrica equipamento médico de manutenção à vida, ou que porventura possa, imagine, a enfermeira estava manipulando o equipamento e se cortou, porque o equipamento tem lá alguma coisa que não está muito bem desenvolvido, ela cortou, arranhou-se. Isso é passível de indenização. E essas indenizações, às vezes, são muito elevadas. Quem vai assegurar isso? Aqui no Brasil nós não temos, então nós não nos aventuramos nesse tipo de produto. Primeiro por conta disso. Depois, porque se a gente for entrar, imagine, se você for entrar num equipamento como um monitor multiparamétrico, não quero nem falar de um tomógrafo computadorizado, não quero nem falar de um equipamento de ressonância magnética. Eu quero simplesmente um monitor multiparamétrico. Um capnógrafo, alguma coisa assim. Então, se aquele equipamento falha e você não tem o seguro, meu amigo, você está acabado. Literalmente acabado. Você não vai sobreviver às questões jurídicas que virão. Então, você não tem como, empresa do porte da TEMED, concorrer com uma GE. Concorrer com uma Siemens. Não há como você pensar, por mais que você tenha a tecnologia para produzir algum produto daquele, você não vai conseguir por conta disso, é muito arriscado. Não foi feito nada nesse sentido de fazer um lobby com as seguradoras, com os bancos, para poder se incentivar a produção de equipamentos eletromédicos no Brasil? Pois é, professor Deus, veja, isso leva a falar de um dispositivo, como eu tinha tocado por cima no assunto, de monitoramento da diurese de pacientes. Isso é extremamente importante. E ele traz, uma vez funcionando confiavelmente, ele traz uma boa segurança para o paciente, porque o processo de tratamento de muitos tipos de pacientes numa UTI, ele requer que se monitore com boa precisão a diurese do paciente, mesmo que ele não seja um paciente de doenças renais, porque ele às vezes é um outro tipo de doença que ele toma medicações, é muito comum, cujo efeito colateral ataca os rins. Então, a diurese tem que ser monitorada para saber se os rins estão sendo efetivamente afetados naquilo. E monitorado, porque aí tem que suspender a medicação, tem que fazer um outro tipo de medicação e tudo mais. Então, essa diurese precisa, num percentual considerável dos pacientes, a diurese precisa de ser monitorada. Bom, e nós desenvolvemos, como eu tinha dito, inclusive testamos numa UTI do Einstein e testamos numa UTI aqui do Hospital de Clínicas da UFPE, tá? E provamos e comprovamos a funcionalidade e a precisão do equipamento nisso aí. Só que a gente viu o seguinte, se esse equipamento falhar, a gente vai ter que ter um seguro de responsabilidade civil. Na época, tentamos entrar em contato com as grandes seguradoras, como Sul América, Bradesco, Itaú, e nenhuma delas disse que tinha esse tipo de seguro. Se você disser, e há 6 meses atrás, há 1 ano atrás, pode até ser que já tenha, mas na época não tinha. Eu até nem sei, eu não ouvi falar ainda de seguro de responsabilidade civil no Brasil. Entendeu? Então, é muito perigoso por conta disso. Esse foi um dos fatores. Outra coisa, que esse produto, como ele é inovador, ele não existe um sistema que monitore a diurese automaticamente no mundo hoje. Então, ele é extremamente inovador. O fato dele ser inovador, até que você convença o mercado de que pode confiar nele, você investe agora e vai começar a vendê-lo 5, 6, 8 anos depois.
Eu acho que volta aquela abertura, né? Eu acho que o ponto nisso aí é a parceria com a academia, porque você pode colocar isso, a validação dessa técnica, desse produto, como um trabalho de pesquisa, né? Uma dissertação de mestrado, de uma medicina mesmo, né? Perfeito. Então a questão da confiabilidade, você faria um acompanhamento no Hospital das Clínicas, então há espaços para, né? E com isso, né, estabelecendo essa confiabilidade, aumentar, porque no fim das contas você fala de empresa de seguros, ela trabalha com análise de risco. Né? Exatamente. Então, em última análise, se não existe esse produto, é que na análise de risco das empresas, tá, uma atividade de produção de equipamento médico hospitalar é uma atividade de altíssimo risco. De altíssimo risco. Aí você, no Brasil em particular, por causa da maturidade tecnológica, o mercado e tal. Né? Perfeito. Então, essa coisa da tríplice hélice, mais uma vez, né? Se a gente conseguir fazer girar e fazer com que um produto da TEMED ou de qualquer outra empresa, né, ganhe confiabilidade a partir de dados científicos, talvez consigamos sensibilizar. E eu acredito que, por que não dizer, tem que haver uma ação do governo, né, de fomentar isso, de levar essa demanda às empresas. Eu acho que isso é importante. Eu volto, a academia tem muito a contribuir com isso, com esse desenvolvimento tecnológico brasileiro, no sentido de estreitar cada vez mais a parceria com empresas privadas. Tem muito, isso é um papel fundamental. Eu vejo, inclusive, a importância de um César nisso, porque o César quebrou muito a barreira nesse aspecto, entende? De trazer, porque foi o que eles fizeram, eles partiram lá praticamente do SIM, né? E começaram a acompanhar a criação de novas empresas e de dispositivos que fossem inovadores na área de software e até hoje também no hardware, né? Então isso é uma coisa que eu acho muito, muito importante. A academia toda poderia fazer isso. O IFPE, a UPE, a área de eletrônica e mecânica da UPE tem muito a contribuir nisso. O PE tem um prédio no Parquitel, um centro de pesquisa no Parquitel. Isso. Né, que poderia, né, a priori, para alocar pesquisas e tal, ali do lado do centro de produção. A UFPE também. Não, na verdade, o prédio foi construído com esse intuito, foi pensando exatamente nessa interação. A Universidade da Califórnia, onde eu fiz a pós-graduação, o campus é cercado de grandes indústrias. Por quê? Porque não é por acaso que elas estão ali quase que cercando o campus universitário. É porque elas desenvolvem produtos de alta tecnologia dentro das universidades, com a participação direta dos professores, dos alunos, o nosso equivalente à iniciação científica, dos alunos de mestrado e do aluno de doutorado. Eles têm coisas deles que eles produzem, que vai se tornar um produto que é objeto de tese de mestrado. Entende? Então isso eu considero uma participação muito importante. Você veja, um aluno que participou, um aluno de mestrado, cuja tese resultou num produto para uma determinada empresa. Isso é muito, muito atraente, satisfaz muito ao ego do aluno, a do professor que acompanhou a tese e da empresa que custeia parte da pesquisa. Eu brinco, né, como professor, dizendo que a gente tem muito ego, a gente gosta muito, é uma especialização, não é porque é professor não, um engenheiro, né, ou a satisfação de sucesso é você ver aquela coisa ser criada, mas as pessoas precisam também de um retorno econômico, né? Então, há uma tendência de se ver o professor de uma forma geral, da professorinha da escola até o professor universitário, né, como um sacerdote. Isso. Né? Então, tem que se ver que o mecanismo, junto com as universidades, de criação de bolsa, de criação de P&D, né, programas de desenvolvimento, pesquisa e desenvolvimento, né, que criam, eu brinco tomando um termo comum da literatura,
que é preciso colocar a própria pele em risco, né? Então a empresa também tem que fazer uma força. E veja, isso pode ser através do governo, através de projetos da FACEP, projetos do FINEP, né? E assim, isso que a TEMED já executou. Já executou isso. E o produto da TEMED foi fruto disso. Né? Entrando agora nessa seara de preparo de mão de obra, né, de requisitos técnicos, qual é a maior demanda hoje em termos de perfil de engenheiro, perfil de técnico que a TEMED tem? Se a TEMED tivesse que fazer uma solicitação à academia, diz, olha, eu preciso que vocês se foquem mais em tais e tais habilidades, em tal formação, quais seriam os pontos cruciais? Veja, eu digo o seguinte, que os mais imediatos são os óbvios, o pessoal de engenharia eletrônica e de engenharia da computação, ciência da computação também. Como eu disse, os produtos da TEMED têm o hardware, tem um software embarcado, em sua maioria, e tem um front-end que é executado no computador que capta dados daquele dispositivo que está lá na ponta, dos periféricos. Ele funciona como se fossem os periféricos dos computadores. Tá? Então, ele tem software, tem hardware e tem software nos dois níveis. Então, isso aí, esse pessoal que mexe com isso é o quê? O pessoal da engenharia da computação. Né? Então, também muita coisa vai para a banco de dados, aí vai mais o pessoal da ciência da computação e da engenharia eletrônica. Entende? Isso é fundamental e não é muito fácil você encontrar as pessoas com esse perfil no mercado. Você veja, o pessoal da engenharia eletrônica, o grosso deles não vai ser engenheiro eletrônico quando conclui o curso, a graduação. Eles se envolvem com outras atividades, vão ser uma coisa, vão ser outra, mas não vai. Até porque o mercado é muito pequeno aqui no estado para esse tipo de coisa. Eu nem sei hoje quantos engenheiros eletrônicos saem por período, né? Se concluir um curso por período, mas certamente não há demanda para tudo isso, entende? Não há. E também não é fácil encontrar aquele profissional, aquele formando que queira enfrentar essa área de trabalho. O desafio, né? A gente não sabe mais o que é causa e o que é efeito. Né? Exato, se confunde completamente a causa e efeito aí. É o pessoal que não vai seguir, o concluinte que não vai seguir, porque sabe da dificuldade do mercado, entende? E por ele não tentar também, a empresa que quer isso fica com dificuldade em encontrar o profissional. Então isso é uma verdadeira, como você disse, ninguém sabe o que é causa nem efeito aí. Eu mesmo não arrisco a dizer. Tá? Então é muito difícil isso aí. Atualmente eu levei mais de 6 meses procurando um estagiário com perfil. E olha que, em todo caso, todos os que eu entrevistei, eu não falava que eu quero um estagiário. Na verdade, é uma política da empresa que começa com estágio, fica lá mais ou menos um ano e pouco como estagiário, mas a ideia é que ele seja contratado depois. Ele concluir o curso, ser contratado como um profissional da área. E aí ele vai gradativamente dando as responsabilidades de um engenheiro. Ele vai assumindo aquilo, à medida que ele vai mostrando o bom desenvolvimento dele, ele vai se profissionalizando, tornando-se um profissional da empresa. Então eu sempre dizia isso, ainda assim eu passei 6 meses para achar a pessoa que eu acredito ter o perfil. Ele está marcado para começar conosco agora em maio. Entende? Mas é difícil. Um dos objetivos do Opus é exatamente ouvir isso e estimular, né, com programas de pro-startup, não é para a área eletrônica, simplesmente para a indústria. Uma grande dificuldade, que eu falei, da questão da produção eletroeletrônica, certo? Não que seja mais simples, seja simples fazer um produto de software e tal, tem toda uma complexidade, mas
o centro de gravidade da complexidade está no desenvolvimento. Isso. Certo? O software não tem uma etapa de produção, tipo, você vai produzir unidade a unidade. Né? O grande está no desenvolvimento. Isso. Já na indústria eletrônica, você tem duas complexidades. Tem uma complexidade no desenvolvimento e às vezes uma complexidade maior no processo produtivo. No processo, perfeitamente. Perfeitamente. É. Não há produto confiável se não for bem produzido. Exato. Por melhor que ele tenha sido projetado. E até falei, quando estava entrevistando a professora Tereza, que é o seguinte, o Pernambuco já é notório, né, por causa da sua expertise na área de TI, na área de tecnologia da informação, de desenvolvimento de software. Né, temos ícones, né, como o Silvio Meira, que divulga isso, que foi o grande responsável pelo César. Né, então uma pessoa realmente louvável. Tá? Então é como se, eu fiz essa analogia, é como se nós tivéssemos uma pessoa que tivesse ido para a academia e tivesse malhado só os braços, o tórax, então você olha super forte e tal. Né? Mas as pernas estão lá bem fininhas. O negócio que está as pernas dos sistemas eletrônicos hoje, né, é o hardware, a base. Isso. Eu preciso de todo o resto. Hoje não cabe, eu não vejo mais como tão cabível assim o termo engenheiro eletrônico, pura e simplesmente. O engenheiro eletrônico é o engenheiro da computação. Certo? O engenheiro eletrônico ele não vai trabalhar apenas com a questão de hardware, de circuitos eletrônicos. Ele vai trabalhar com circuitos eletrônicos que vão ser medidos, que vão ser sensores e atuadores, certo? E um firmware, um sistema de software, de sistemas operacionais de tempo real dedicados. Né? Então há toda uma complexidade que adentra a parte de software também. Né? Eles praticamente se confundem. Exato. Você né? desenvolve a eletrônica que naturalmente pelo desenvolvimento dos microcontroladores, microprocessadores e tudo mais, ele naturalmente vai fazer parte de todo o produto, de todo o equipamento eletrônico, até por mais simples que ele seja. Exato. Só que aquele dispositivo ele tem características de hardware. Você vai programar um DSP, um processador digital de sinais, existe toda uma característica que precisa de um conhecimento à base da engenharia eletrônica. Isso, sem dúvida. Porque eu costumo dizer o seguinte, veja, quando eu estava no aeroporto se dizia assim, comentava muito, como o grosso num banco é software, né, das atividades, o pessoal dizia, não, mas é o software de bordo. Mas nenhum software roda sem ser um hardware. Então, é preciso você ter um hardware confiável, bem desenvolvido, e você precisa ter um bom software. E se a gente não tem a produção do hardware, a gente fica órfão no futuro. Porque você fica com certeza, um belo dia o fornecedor pode não lhe fornecer. Isso, você fica dependente daquilo. Então um ponto estratégico é que a pessoa fala, mas é que perdeu o bonde, sempre se fala que perdeu o bonde. Caramba, só tem um bonde nessa vida. Senão ninguém se reconstruiria. Isso. Né? E se não tem um bonde, vamos construir um bonde. Nem que seja um daqueles carrinhos que anda na alavanca e tal. Então, é preciso a coragem intelectual de fazer isso. Então, a TEMED e outras empresas que eu estou convidando aqui são exemplos dessa coragem. Né? Para finalizar, estamos chegando ao nosso horário, se deixar a gente fica conversando aqui por horas a fio. Antônio, como é que você vê essa iniciativa do Locus? A TEMED faz parte do Locus. Isso. Né? A TEMED, é bom pontuar, a TEMED faz parte do consórcio que compõe o Locus. Isso. Né? Como é que a TEMED vê isso? Como é que você vê, por exemplo, essa iniciativa da gente aqui de fazer esse podcast, de conversar, de divulgar a empresa, de divulgar a história da empresa, de divulgar alguns aspectos do mercado, né? Que não vão ser ingênuos, que muitas empresas aqui não podem botar todos os aspectos, porque afinal de contas faz parte do seu modelo de negócio. Isso. Né? Isso. Mas estabelece uma divulgação do cenário e as pessoas saberem quem quer investir em tecnologia, né? Conhecer quais são as perspectivas, como é que você vê esse trabalho da gente? Veja, isso eu vejo extremamente importante. Vocês podem, por exemplo, o Locus pode ser um coordenador da interação academia, a empresa e empresa privada. A divulgação
do que está sendo feito aqui ou ali, nessa empresa ou naquela outra, a divulgação da disponibilidade de alguém da academia ou de algum grupo da academia para participar do desenvolvimento integrado com as empresas, e ao mesmo tempo servir, por exemplo, com essa criação que você mencionou, de laboratórios de produção ou de pequenas unidades produtivas para um protótipo, para um cabeça de série, para uma produção piloto, entendeu? Isso é de extrema importância. Uma coisa que eu estou esquecendo, do tempo que eu terminei escrevendo a conversa estava tão boa, nós temos o ITEC também, que poderia ser trabalhado para ser um laboratório de homologação. Isso. Para homologar produtos, não só produtos na área de equipamentos médicos, mas homologar produtos das mais diversas áreas, todas normatizadas. Claro. Isso é muito importante. Eu vejo que a gente tem que fortalecer instituições como o LOCUS. Temos que fortalecer isso, porque as empresas, especialmente as pequenas empresas, dependem muito disso, dessa interação, dessa parceria, dessa integração entre o que está sendo feito, o que é demandado numa empresa aqui e quem pode participar daquele desenvolvimento ou daquela criação, entendeu? Da ideia. Isso, como você disse, não necessariamente na área médica, mas em todas as áreas de conhecimento tecnológico, da engenharia, da eletrônica, da computação, da mecânica, do design, como eu lhe disse. Isso é muito importante, ter todo esse o que é que tem disponível de mão de obra e de pessoas para participar disso, integrar isso e formar uma grande equipe de desenvolvimento. Isso é muito importante, essa divulgação é fundamental. Pronto, estamos fazendo esse trabalho. Antônio, muitíssimo obrigado, certo, por sua participação. Eu espero que tenhamos mais oportunidades de interagir, né? Seja aqui no podcast, seja em projetos lá com o Parquetel, interagindo a empresa com a academia. Né? Estamos muito animados com esse tipo de ação. E eu quero parabenizá-los pelo trabalho que vocês têm feito nesse sentido. Isso, como eu disse, é muito importante. Muito obrigado. Obrigado a todos. Finalizamos mais um episódio do podcast Inovatel, o LOCUS de Eletroeletrônica de Pernambuco. Isso. Realmente eu agradeço a assistência de todos.